Obrigada por participar dessa nossa última aula, que é de um assunto tão importante que eu gosto muito, que é entrevistas. Então, antes de começar, a gente vai trazer uma excelente referência de entrevista. Bota o vídeo, Jay! Opa, tudo bom? Tudo bom? Vamos começar aqui uma entrevista rapidinho. Marcos, né? Marcos. Marcos, quantos anos você tem de experiência na área? Cerca de 2 anos de experiência na área. 2 anos, tá. Tô vendo aqui que você tem inglês fluente. Inglês fluente. Ótimo. Espanhol regular. Bom. Tá. Pensa rápido. Muito bom. Se você fosse um animal, que animal você seria? Um leopardo. Por que um leopardo? Porque o leopardo é arrojado, rápido e ele defende o grupo. E aí, o que você achou da entrevista? Excelente referência, não é mesmo? Não foi boa. E acho que, assim, chega a ser tragicômico, tá? Mas a verdade verdadeira é que o Porta fez esse tipo de vídeo exatamente porque tem um monte de processos que são meio parecidos com esse. Mas a gente não vai cometer esse erro, não é mesmo? E é por isso que a gente vai falar mais profundamente sobre esse assunto. Então, primeiro, mais importante, lembra que a pessoa vai estar super nervosa, ela talvez nem te conheça, ou talvez ela já te conheça e tenha estudado um montão sobre a Stone, e ela quer trabalhar com você, entendeu? Ela vai estar muito ansiosa. Então, comece quebrando o gelo. Então, vê se ela quer uma água, pergunta se foi difícil chegar aqui. Às vezes, né, sei lá, você vê que ela tá com uma camiseta de alguma marca que você gosta, faz alguma coisa para tentar colocar-se no mesmo nível da pessoa, porque ela vai estar nervosa porque ela sabe que você é detentor da decisão da vida dela. Então, tudo que você puder fazer para acalmar é sempre útil. Dica número 2, critérios. É super importante você, antes de entrar na entrevista, saber algumas coisas, né? Lembra que a gente falou de competências? Algumas competências que você acha super importante avaliar. Depois que você selecionou esses critérios, é super importante você ter mapeado aí algumas perguntas para fazer em cada um desses critérios. Esse é o seu roteiro de entrevista estruturada, né? E por que é tão importante você ter um roteiro? Para tentar evitar vieses. E por que essa quantidade de 3 a 5? Para não ser uma entrevista tão longa, de 3 horas, de 5 horas, e quando você vê, você está sabendo até o nome do papagaio da pessoa, vira uma conversa de boteco, uma conversa de bar, ou esse vídeo que a gente acabou de ver no Porta dos Fundos. Não é esse o objetivo. Cada uma das perguntas tem que ser pensada e estruturada com o objetivo claro de você fechar a vaga com a melhor pessoa, com maior probabilidade de performar assim que ela entrar. Beleza, você selecionou os critérios, mapeou as perguntas, tem o depois disso, né? Não esqueça de criar um crivo de notas, né? E colocar as notas que você daria para cada um desses critérios. Isso é super importante para você tentar conseguir visualizar um candidato em detrimento do outro. Dica 3, super importante lembrar. Quando você for pensar nas perguntas que a gente acabou de falar, tenta fazer perguntas abertas. Quando você faz perguntas fechadas, você obriga a pessoa a dar só uma resposta, que é sim. Vou te dar alguns exemplos de perguntas fechadas versus perguntas abertas. Um exemplo de pergunta fechada. Você é uma pessoa organizada? Assim, claramente você tem que responder sim. Mesmo que você não for, se você não responder sim, você claramente já está desclassificado. Pelo menos essa é a cabeça que um candidato vai ter. Agora, como é que você faz uma pergunta para pegar se a pessoa é organizada? Você pode me contar alguma atividade que você fez e como é que você se organizou para conseguir executá-la com maestria? Pergunta aberta. Pode ser que ela não consiga te responder, mas ela não necessariamente vai ser organizada, esse que é o ponto, né? Então, a ideia é sempre pensar como vocês fazem perguntas abertas para que a pessoa tenha que falar mais. Se você está falando mais do que a pessoa durante o processo seletivo, provavelmente está com algum descasamento e você está fazendo muitas perguntas de cunho sim ou não. Dica número 4, investigue a fundo. Não é porque você fez uma série de perguntas, né, mapeou, fez elas de cunho aberto, que o candidato vai efetivamente responder aquilo que você precisa. Então, às vezes, você tem que fazer algumas outras perguntas de acompanhamento para, de fato, conseguir chegar na causa raiz da questão do critério que você quer avaliar. Depois que você já quebrou o gelo, fez as entrevistas, você mapeou tudo que você precisava, você está confortável que você investigou profundamente o que você precisava, ficou faltando você encerrar a entrevista.
Mas não é só o que você importa, lembra da marca empregadora. Tire as dúvidas do candidato, que ele pode ter uma ou outra. E, por fim, encerre falando quais são os próximos passos. Quando que vai ser o feedback, se vai ter outras etapas, quando que é as potenciais datas das próximas etapas, para você garantir o alinhamento de expectativa para o candidato. Lembrando que o processo seletivo, ele tem e ele existe, mas o recrutamento, ele vai do início ao fim do processo e a marca empregadora é a todo momento. Isso daí é parte da marca empregadora. Falando em marca empregadora, aqui ficam alguns do's e don'ts, né? Um faça, não faça, que é super importante levar em consideração. Coisas que a gente super acha que é positivo vocês fazerem. Ser objetivo, ser simples e facilitador. Falar da nossa proposta de valor e quais são os nossos diferenciais. E óbvio, né? Você não precisa necessariamente falar da autonomia, da responsabilidade. Você pode também falar um pouco de coração, algumas coisas que você considera positivo no nosso negócio, no seu dia a dia. E também é super legal você atrair de forma envolvente e inspiradora. Agora, o que você não deve fazer? 1. Ser grosseiro, ficar meio arrogante, mostrando que é melhor do que todo mundo. Isso não é bom. 2. Prometer algo que você sabe que você não pode cumprir. 3. E último, não vamos amaciar a dura realidade da vida aqui. Então, até uma boa metáfora é essa metáfora da bailarina que vai aqui na tela. Então, de um lado, vocês veem o pé da bailarina intacto, perfeito, que é o que a gente vê, né, a parte de fora. E tem um outro lado, que é o pé de fato da bailarina, em que tem toda a parte do esforço e sacrifício para ela de fato conseguir chegar na pontinha do pé. Então aqui a gente não vai ficar tentando vender só a parte do pé que está todo lindo, impecável. Vamos vender a verdade, vamos falar o que acontece. Não vamos ficar amaciando a dura realidade que é trabalhar aqui na Stone, mas que ao mesmo tempo a gente se orgulha de ter conquistado e das coisas que a gente agrega na vida do empreendedor e na vida das nossas pessoas aqui dentro. Para finalizar, queria passar alguns recadinhos finais. Primeiro, não esqueça de envolver o seu time ao longo do processo. Aqui na Stone, a gente acredita que nada deve ser feito única e exclusivamente sozinho. Aqui a gente trabalha muito em time e pelo time a gente consegue construir coisas cada vez maiores. Então, você vai fazer uma entrevista, chama uma pessoa legal, uma pessoa bacana, por que não chamar outra pessoa do seu time que pode ser par dela e que vai gostar também? Isso, inclusive, vai acabar fazendo parte do onboarding, né? 2 pessoas querendo trabalhar com essa pessoa. Olha que coisa legal. Segundo recadinho, que não é tão recadinho assim, é um recadão. Toma cuidado com os vieses. Sabemos que é da natureza do ser humano, quando conhece outro ser humano, já ter alguns preconceitos, já ter alguns julgamentos prévios. Então, vou dar um exemplo negativo e um positivo de um viés. A pessoa veio de terno, veio de gravata. Esse aí é burocrata, não tem a menor chance de dar certo na Stone. Calma! Segue o seu processo, segue o método que você criou. Lembra das perguntas. Você não sabe se hoje ela trabalha, sei lá, num banco grande, num escritório grande de advocacia, e ela veio direto do escritório. Às vezes não é isso que ela pensa em essência, é exatamente por isso que ela prestou o processo. Então calma com esse julgamento prévio, né? Isso que é o viés. E aí também tem o viés positivo, né? Que também é um viés que tem que tomar cuidado, sim. Por exemplo, o esporte. Eu parti do pressuposto que uma pessoa que joga bola é disciplinado, e aí, cara, como uma pessoa disciplinada, ela vai dar certo na Stone. Não sei se isso é verdade, então toma cuidado tanto para a parte positiva de, vou trazer essa pessoa porque ela sabe jogar rugby, ou, não vou trazer essa pessoa porque ela tem um paletó. Lembra do processo. É por isso que a gente tem perguntas estruturadas, critérios claros, para a gente tentar evitar esses vieses. Eu sei que é difícil, a gente tem vários deles aí, só que o objetivo é que você sempre tenha cada vez mais autoconhecimento e mais método para você tentar evitá-los durante um processo seletivo. Estamos, afinal, lidando com vida de pessoas e com o futuro do seu time. Outro recadinho aqui, esse é um pouco mais leve, toma cuidado para você não virar o segurança da balada, que é o quê? Ele tem lá, né, o contexto dele do micropoder e ele decide quem entra e quem sai. E aí ele faz aquela pose de sou muito superior a você. Toma cuidado para você não fazer essa pose de superior a ninguém. Até porque
Não dá para saber o que vai acontecer com a pessoa, lembra da questão da marca empregadora. Acho que assim, a pessoa já está numa posição super difícil, não tem nenhum objetivo, você não ganha absolutamente nada fingindo que você é melhor ou maior do que a pessoa. Você está indo lá para conhecer ela e não para ela achar que você é a pessoa mais incrível do planeta. Mas esse daqui, para mim, é o que as pessoas mais deixam de fazer e é uma das coisas mais importantes. Carinho e respeito com os candidatos. São pessoas que estão querendo mudar de vida pensando em você. Então, assim, por favor, trata todo mundo com carinho e respeito, com a dedicação que eles merecem. Agora que você já sabe um pouco sobre como desenhar um bom processo seletivo, como selecionar pessoas boas, como você garantir a marca empregadora para conseguir atrair bons talentos, eu queria lançar um desafio. Por que você agora não faz pelo menos uma entrevista todos os meses, independente de ter vaga aberta? E por que não participar dos eventos de atração que essa companhia faz ao longo do ano? Muito obrigada por ter dedicado para você se desenvolver e ser uma liderança cada vez melhor. A gente acredita muito na liderança pelo exemplo. É assim que você se constrói como líder de fato, né? Por mérito e não necessariamente por cargo. Acho que de dicas de próximos passos, vamos botar a mão na massa, fazer um negócio incrível. Agora você já tem algumas ferramentas para fazer isso ainda melhor do que você já faz. Vamos construir esse Brasil verde que a gente tanto quer.